Queridos, vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 25. Pessoal do som, se puder pôr o tempo ali para mim, eu agradeço. Isso aí, sessão nota 10. Salmo 25. Nós vamos ler todo esse salmo. Diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, e são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores, e aos humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instrui no caminho e deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam um ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, por em ti espero, ó Deus. Redime Israel de todas as suas tribulações. Pai amado, nós lemos a tua palavra. Ora, nós pedimos ao Senhor, Senhor, fique à vontade no nosso meio, Senhor, fale ao nosso oração. Meu Deus, como o Senhor falou ao meu oração, quando eu estava estudando esse salmo, quando eu estava lendo esses salmos, meu Deus, em nome de Jesus, fala a oração dos meus irmãos, e o Senhor, meu Deus, complete a da palavra que eu for falar, o Senhor possa completar na oração dos teus filhos, aquilo que o Senhor deseja, eles ouçam, eles aprendam. Nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, Pai. Amém. O Salmo 25, podem sentar, gente? O Salmo 25, esse salmo nos mostra, ele nos mostra a oração do rei Davi, clamando por ajuda divina. A gente vê aí Davi clamando a Deus por ajuda divina. Davi está enfrentando dificuldades, mas o salmo mostra que ele não se desespera. Em vez disso, ele busca a Deus com fé, pedindo a Deus direção, perdão e reafirmando o seu temor ao Senhor. Essa oração de Davi, do Salmo 25, ela é um exemplo para mim e para você. Assim como ele, precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. No meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós precisamos aprender, assim como Davi, a buscar a sua orientação para a nossa vida. Reconhecer a necessidade do seu perdão e viver em obediência, sabendo que Deus
tem promessas para todos eles e o temem. É isso esse salmo nos mostrou. Esse salmo, Davi, quando faz essa oração, Davi reconhece um pecado lá na sua mocidade. Davi reconhece que ele precisava de Deus. E ele busca no Senhor uma ajuda. Ele busca no Senhor, e é o seu refúgio, uma ajuda para aqueles problemas que ele estava vivendo. Perdão pelos seus pecados e poder viver na presença de Deus. E eu iria nessa noite destacar 4 pontos que nós podemos tirar desse salmo, dessa oração de Davi. O primeiro é confiando em Deus em meio às aflições. Davi estava aflito, mas Davi confiou em Deus em meio às aflições. Olha como começa o salmo, ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi começa uma oração depositando diante de Deus a sua total confiança. Ele diz: Senhor, a ti eleva a minha alma. Mesmo cercado de inimigos e dificuldades, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o seu Deus. Ele diz: elevo a minha alma a Deus. Davi mostra nesse salmo confiança em Deus. Ele mostra, e mesmo diante das dificuldades, e principalmente diante das dificuldades e das tribulações, qual de nós não passar por dificuldade, por tribulação, por momentos de luta, por momentos difíceis na vida? E Davi nos ensina a confiar no Senhor. Mas por que confiar em Deus? Confiar em Deus, meu irmão, não é ignorar os problemas. A gente diz: eu confio em Deus, esse problema não existe. Não, o problema existe. As lutas existem, são reais. Nós vivemos uma vida, nós vivemos em um mundo onde Jesus nos garantiu e passaríamos por provações, passaríamos por lutas. Mas Davi, nesse salmo, ele nos ensina não a ignorar os problemas, ele nos ensina a saber que Deus está no controle de todos os problemas. Ele não manda a gente dizer: vou fazer de conta que esse problema não existe. E esse problema eu estou passando para o meu filho, esse problema eu estou passando para o meu marido, minha esposa, o meu casamento, no meu trabalho. Esse problema não existe. Não, ele existe. Ele existe, ele é real. Davi não manda a gente fazer de conta que ele não existe. Davi diz assim: olha, o problema existe, mas saiba que Deus está no controle. Davi nos ensina que a nossa dependência não deve ser em cima daquilo que a gente vê. E às vezes a gente não está vendo nada acontecer. Às vezes nós temos orado por uma determinada situação e não temos visto nada acontecer, nenhum resultado. E Davi nos ensina nesse salmo que nós não devemos basear nossa confiança no que a gente vê. Nós devemos basear nossa confiança no que nós cremos. É no que a gente crê e não no que a gente vê. É isso que esse salmo nos ensina. Em tempos de crise, a confiança em Deus nos mantém firmes e nos impede de sermos consumidos pela ansiedade. Em tempos de crise, a nossa confiança em Deus nos mantém firme. Se nós não tivermos confiança em Deus, se nós não tivermos essa certeza de que Deus está no controle, e a última palavra é dele, e para ele basta uma palavra e ele muda toda e qualquer situação, nós ficamos ansiosos, a ansiedade cresce, a gente entra em depressão, a gente perde o sono, a gente perde a vontade de comer, perde até a vontade de viver. E esse salmo nos ensina, nós devemos confiar em Deus, independente do resultado. É saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e vai se cumprir. Lembra de Jó? Jó passava uma situação difícil, mas lá no capítulo 13 de Jó, no versículo 15, Jó diz: olha, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Confiança em Deus. Mesmo que a morte seja o final para mim, dessa enfermidade que eu estou passando, eu sei que Deus está no controle e Ele me espera de braços abertos para me receber. Sabemos que Deus, uma palavra, Ele pode liberar uma cura. Deus, uma palavra, Ele pode mudar toda a situação da nossa vida. Mas nós podemos e devemos acreditar e crer. Independente do resultado, Deus é fiel, Deus é justo, Deus não perdeu o controle. Lembra de Paulo e Silas? Lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Eles foram presos injustamente. Eles foram açoitados injustamente. E ao invés de reclamar, Paulo e Silas, eles oravam e louvavam a Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações. Nós precisamos, meu irmão, assim como Davi, aprender a louvar a Deus, mesmo em momentos difíceis. Como temos reagido? Como temos reagido diante das lutas, diante das aflições? Nós temos confiado em Deus ou temos deixado nos dominar pelo medo e pelo desespero, pela angústia, pela situação que nós estamos vivendo? Precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos colocar nossa confiança na nossa conta bancária, não podemos botar nossa confiança no próprio eu. Eu sou, eu posso, eu faço. A nossa confiança precisa estar em Deus, independente de circunstância, independente da luta, independente da prova que você tem passado. Talvez seus olhos não estejam vendo o milagre, mas creia, ele vai chegar. Porque você tem um Deus e tem a última palavra e pode todas as coisas. Esse salmo nos ensina não apenas confiar em Deus em meio às aflições, mas ele nos ensina também buscando a direção de Deus para andar em seus caminhos. Ele nos ensina, Davi estava fazendo, ele estava buscando a direção de Deus. Ele nos ensina a buscar a direção de Deus para andarmos em seus caminhos. Vejamos os versículos 4 e 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi, e não apenas reconhece, ele confia em Deus, mas ele reconhece também e ele precisa da orientação de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, sim, mas precisamos também da orientação de Deus. Ele pede, e Deus, direcione os meus passos, Deus, e o meu caminho. Eu não posso andar sem a direção do Senhor, mas porque nós precisamos da direção de Deus. Isaías 55 diz que nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, porque nem sempre os caminhos que nós buscamos traçar para a nossa vida são os caminhos que Deus tem para a gente. A direção de Deus evita tragédias. Quando tomamos decisão sem buscar a vontade de Deus, a direção de Deus, nós acabamos passando por caminhos que nós não deveríamos passar e acabamos tendo cicatrizes na nossa vida que não precisaríamos ter. Precisamos buscar o caminho de Deus. Precisamos buscar a orientação de Deus para a nossa vida, não abrir mão da presença de Deus. Lembra de Moisés? Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, relata que Moisés estava levando o povo para a terra prometida, e teve um determinado momento, Deus disse assim: Moisés, esse povo reclama demais, esse povo murmura muito, eu não vou com vocês não, Moisés, vou mandar um anjo. E Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe arredar o pé, não me deixe sair daí, se o Senhor não for comigo. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Tem um cidadão e abriu
mão da presença de Deus na vida dele, deu e deu. Quem foi? Jonas. Ele buscou andar sem Deus. Ele buscou andar longe de Deus. E ele se deu mal. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Nós precisamos sempre buscar os caminhos do Senhor. Provérbios 3:5 diz: e o caminho de Deus nos leva à vida abundante. A direção de Deus, meu irmão, para a nossa vida, nos livra de tragédias. Eu falei de Jonas. O que aconteceu com Jonas? Deus pega Jonas lá em Tarsis, manda ir para Nínive, e Jonas, em desobediência, abrindo mão da presença de Deus na sua vida, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Jope. Ele sai de Tarsis, ele desce até Jope, em Jope ele desce até o navio, do navio ele desce até o porão, dali ele desce até as profundezas das águas, desce até a barriga do peixe. Uma vida só de descida, uma vida só de queda, porque Jonas resolveu abrir mão da presença de Deus, pedir a orientação de Deus. E muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem buscar a orientação de Deus. E quando a gente às vezes vai pedir a orientação de Deus, nós já tomamos a decisão e deu errado. Aí a gente recorre a Deus. Senhor, socorro, Senhor, me ajuda. Mas já deu errado. Nós devemos aprender a buscar a orientação de Deus e andar com Deus antes de tomar as decisões. Quantas vezes eu e você temos certeza, já aconteceu comigo, e com você também, da gente fazer uma oração pedindo a Deus orientação sobre determinada coisa e Deus falar não. Deus falar não e a gente não entender. Naquele momento e lá na frente a gente entender, foi um livramento. Quantas vezes? Às vezes você já chegou em um lugar, aí Deus falou assim, não entra aí. E lá na frente você entende porque Deus falou para você não entrar. Porque Deus falou para você não assinar aquele documento, não fechar aquele contrato, não fechar aquela sociedade. Às vezes a gente faz e depois que dá errado, a gente vai a Deus. E o salmista que nos ensina a buscar a orientação de Deus ao tomar as decisões. Terceiro ponto aqui, o perdão e transforma nosso caminho. Davi entendeu, ele precisava do perdão de Deus, e era o perdão de Deus que ia consertar o caminho dele. Versículos 6 e 7, diz assim, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. E Davi clama a Deus por misericórdia e perdão. Ele clama a Deus por misericórdia e perdão. Ele reconhece e precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, para ele ir adiante. Davi reconhece, se ele não tivesse o perdão de Deus na sua vida, ele ficou lá atrás. Ele fala assim, Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade. O Espírito Santo incomodava ele e havia pecados ainda não confessados, pecados não perdoados. E Davi reconhece que se não tivesse ele perdão, não daria para ele se ir adiante. Mas o perdão de Deus faz em nossa vida? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, o perdão de Deus nos purifica e nos dá um novo começo. O perdão de Deus nos purifica e nos dá um novo começo. E o perdão de Deus faz em nossa vida? Romanos 8:1 diz, ele remove o peso da culpa e nos traz paz. Quando Deus nos perdoa, as coisas velhas ficam para trás e faz tudo novo. Deus remove o peso da culpa e a paz que excede o entendimento humano passa a habitar
na vida dele e tem o perdão de Deus. Salmo 103, versículo 12, diz: o perdão de Deus nos liberta para nós caminharmos com Deus sem impedimento. O perdão de Deus nos liberta para caminhar com Ele sem impedimento. Lembra de Davi? O rei Davi, desse salmo, quando ele pegou Betseba, ele pegou uma mulher casada. Depois mandou matar o marido daquela mulher, tentando encobrir um pecado. Mas quando Davi pede perdão a Deus, quando Davi se arrepende sinceramente, o Salmo 51 diz: e Deus restaura a vida de Davi. Deus o restaurou. E ele é conhecido na palavra de Deus como homem segundo a oração de Deus. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas quando Pedro se arrepende de seus pecados e confessa seus pecados, Deus o perdoa. E Deus restaura a sua vida e o usa em uma grande missão de proclamar o Evangelho. Deus perdoou tanto a Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra dele curava enfermos. Curava enfermos. Meu irmão, não importa o que você já fez. Não importa o seu passado. O que importa é hoje. O seu presente, a sua vida com Cristo hoje. E daí para frente do que Deus pode e vai fazer na sua vida. Se você buscar a Deus de todo o seu oração, pedir perdão, porque ninguém pode andar com Deus arreando o peso de um pecado não confessado. Ninguém pode andar com Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E o texto continua. Davi continua aí, no versículo 12, 13, dizendo assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho e deve escolher. Ele viverá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O temor do Senhor é uma oração reverente e obediente a Deus. Davi nos mostra que há promessas para eles que vivem em temor diante de Deus. E quais são essas promessas? Para quem vive em temor diante de Deus, direção divina, diz aí: ele o instruirá no caminho e deve escolher. Uma promessa é a direção divina. Deus vai nos instruir, nos guiar. Deus instrui e o temem. Ou seja, ele que teme a Deus tem a direção de Deus. No Salmo 34, versículo 9, diz que nada falta aos que o temem. Ou seja, uma promessa de Deus, provisão e cuidado. Deus vai prover tudo que você precisa e vai cuidar de você. Outra promessa, proteção e livramento. O temor do Senhor nos afasta do mal. Outra promessa, para eles que temem a Deus, bênção para a descendência. Deus abençoa até nossos filhos quando andamos em seus caminhos. Lembra de Abraão? Deus abençoou o seu filho por causa dele. Deus abençoou o seu neto por causa dele. Quando você, quando eu, quando nós andamos em obediência ao Senhor, Deus abençoa os nossos descendentes por nossa causa. Assim diz a palavra de Deus. Lembra de José? José decidiu ser fiel a Deus. José decidiu andar com Deus. E Deus o colocou em lugar de honra. Deus abençoou os seus filhos. Porque José um dia resolveu dizer não para o mundo e dizer sim para o Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus, eu tenho certeza, ela nos confrontou nessa noite. O Salmo 25, ele nos ensinou e nós devemos confiar em Deus em meio às aflições, e nós devemos buscar a direção de Deus
nos arrepender dos nossos pecados e viver em temor, para desfrutar das suas promessas. Você confia verdadeiramente em Deus? Ou quando vem uma prova, uma tribulação, você fica angustiado, perde o sono, a ansiedade toma conta do seu ser? Ou quando vem uma tribulação, uma luta, lógico, nós vamos fazer a nossa parte para superar aquilo. Nós vamos fazer a nossa parte, a nossa parte cabe a nós. Orar, buscar, se preparar para vencer aquilo. Mas nós não podemos ficar angustiados a ponto de achar que aquilo vai tirar nossa vida, tirar nossa paz, não. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que buscar a direção de Deus para a nossa vida o tempo todo. Se você sente que precisa mais de Deus, se você deseja obediência e santidade, se você deseja um coração quebrantado e o espírito restaurado, meu irmão, este é o momento. Essa é a noite. E Deus tem um chamado para você. Talvez você me ouve na internet, ou você entrou em um templo, entrou um coração angustiado, aflito, cansado. Às vezes até uma fé abalada, por causa de problemas, de situações, de circunstâncias. Você tem passado a vida, você tem orado, você tem clamado e não tem visto o resultado, e você se sente cansado. E Jesus está te falando nessa noite: vinde a mim. Vinde a mim, todos os estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu vos aliviarei. Vinde a mim. Talvez a sua confiança em Deus esteja abalada pelas dificuldades. Não deixe de confiar em Deus. Se você se sente cansado, meu irmão, essa é a noite para você entregar seu problema diante de Deus. Falar: Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais. Está difícil, eu não vejo o resultado. Eu falo, eu oro, eu busco, mas não estou vendo o resultado. Senhor, eu estou cansado. E Jesus está dizendo assim: entrega nas minhas mãos. Entrega, deposita nas minhas mãos. Confia em mim, eu não perdi o controle. Às vezes você sente que está perdido. Esse salmo nos ensina. E nós precisamos sempre buscar a direção de Deus. O salmista no versículo 5 diz: guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Buscar a direção de Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orar antes? Tomamos decisões sem buscar de Deus uma orientação, para saber qual é a vontade de Deus em cima daquilo. Meu irmão, a gente vê o que está nós na frente, Deus vê atrás da curva. A gente vê o que está aí, ó, Deus vê atrás da parede, Deus vê lá na frente. Nós precisamos buscar a orientação de Deus antes de tomar uma decisão. Buscar a orientação de Deus. Nós precisamos da direção de Deus para a nossa vida, meu irmão. Às vezes nós estamos com pecado sem confessar, e essa noite tem um chamado de Deus para um arrependimento e perdão. Davi clamou no versículo 7: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Porque Davi entendeu que só o pecado poderia afastá-lo de Deus. Só o pecado poderia afastá-lo de Deus. E talvez você tenha carregado a culpa, vergonha, o peso no coração por algo que fez, ou por algum pecado que você ainda não abandonou. Essa é a noite. Hoje é a noite que Deus abriu
as portas para te dar uma nova vida, perdão pelos seus pecados, uma vida restaurada. Ele promete lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Se você me ouve, precisa do perdão de Deus, não perca essa oportunidade. Talvez um pecado lá de trás, mas tem te incomodado. Um pecado antigo, mas o Espírito Santo tem falado com você. E você não pode continuar. Você não pode continuar andando sem confessar esse pecado diante de Deus e ter a vida restaurada. Só o pecado nos afasta de Deus. E nos chama também para viver uma vida diante de Deus. Então, se você deseja ter uma vida no temor do Senhor, uma vida com Deus, essa é a noite. Versículo 12, Davi diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho e deve escolher. E temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é ter reverência, é ter um compromisso, é ter obediência. Isso é temer a Deus. Você é andar segundo os princípios de Deus? Essa é a noite para você decidir pedir perdão a Deus pelo pecado ainda não confessado, procurar andar de acordo com a direção de Deus na sua vida. Se essa palavra falou com você, meu irmão, feche seus olhos. Se essa palavra falou com você, coloque a mão no seu coração. Hoje Deus está aí levantando homens e mulheres e viverão para a glória dEle. Deus está aí para restaurar a sua vida. Não resista à voz de Deus. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, não resista. Se Deus falou com você, não resista, não lute contra a voz de Deus. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você andar com Cristo direcionando toda a sua vida, se você confessar um pecado ainda não confessado, essa é a noite. Essa é a noite. O inimigo sempre tentará fazer você adiar essa decisão, dizendo depois você faz isso. Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, e se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Essa é a noite para você tomar uma decisão. Não saia daí da mesma forma que você entrou, meu irmão. O altar de Deus está aberto para todos se querem confiar mais. Eles se querem buscar mais. Eles se querem viver em santidade. Senhor, eis aí os teus filhos, Pai, respondendo ao teu chamado. Deus, eles reconhecem, Pai, assim como eu, reconhecemos e precisamos do Senhor. Reconhecemos, Deus, e não podemos viver sem a Tua presença. Reconhecemos, Deus, e não podemos viver sem o Teu perdão. Reconhecemos, Deus, e não podemos viver sem a Tua direção. Ah, Deus, para eles que estão cansados e sobrecarregados, Deus, dá descanso e renova as forças. Para eles, Senhor, e precisam da Tua direção, ilumina os caminhos, Pai, e dá a direção. Para eles, Senhor, querem viver no temor do Senhor, derrama o espírito de santidade e compromisso sobre eles. Para eles, Deus, vem buscar o perdão,
Lava-os completamente pelo sangue de Jesus e dá-lhes um novo começo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder para lavar, para nos purificar. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, e essa noite é uma noite de recomeço para a glória do Senhor. Assim como Davi, através desse Salmo 25, nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.